Graça e paz, povo de Deus, uma ótima e abençoada tarde a todos. Aqui quem vos cumprimenta é o pastor Alexandre Augusto. Satisfação mais uma vez estar aqui para poder transmitir uma mensagem da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, porque primeiro a palavra de Deus fala comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Maravilha, amados. Louvado seja Deus. Estava meditando numa passagem aqui que se encontra no livro da Revelação, livro Apocalipse, último livro da Bíblia, no capítulo de número 3, verso de número 7. Louvado seja Deus. Sexta carta à igreja de Filadélfia. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas antes eu quero fazer uma breve oração para que o Senhor venha nos dar sabedoria para mim passar a palavra e para você receber em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, em nome de Jesus, ó Pai, que diminua eu, Senhor. Tira de mim todo o meu eu, perdoa minhas fraquezas, minhas falhas, tira de mim toda iniquidade, para que eu possa nesse momento entrar na presença do Senhor com clamor em súplica, em prol da minha vida, da vida do teu filho e da tua filha. Espírito Santo, onde, meu Pai, este vídeo chegar, Ramandagá, súbia, que o Senhor possa falar no coração, meu Pai, da tua igreja, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor venha repreender todo o mal. Espírito Santo, que essa palavra venha ser lançada numa terra fértil e que venha germinar e dar muitos frutos para a honra e glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é um texto muito conhecido, é um texto muito lido, muito meditado, é um texto muito ensinado nas igrejas. Sexta carta à igreja de Filadélfia. Quando eu abro a palavra do Senhor no livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse, Apocalipse significa revelação, eu observo que na sexta carta, que é endereçada a uma das igrejas da Ásia, que tem como título Filadélfia, nome da cidade Filadélfia, não é a igreja que chamava Filadélfia, é a cidade onde estava a igreja. Louvado seja Deus, como Éfeso, a cidade de Éfeso estava localizada a igreja. Então, aqui não é o nome da igreja, é o nome da cidade onde estava a igreja. Amados irmãos, mas eu observo dentro da palavra do Senhor que das 7 cartas que Jesus mandou João escrever nos últimos dias, nos últimos anos dele aqui na terra, na ilha chamada Patmos, preso por amor ao Evangelho, o Senhor aparece, louvado seja Deus, quando ele pensava que não tinha mais jeito, que tudo estava acabado, o Senhor chega e se apresenta diante dele e diz: escreve às igrejas da Ásia. Louvado seja Deus. Amados irmãos, e aqui ele diz assim: ao anjo da igreja, ou seja, ao líder da igreja, escreve. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. O interessante é que das 7 cartas, as 7 cidades, as 7 igrejas, apenas 2 não receberam repreensão da parte do Senhor, e uma delas é Filadélfia, a outra é Esmirna. E em Filadélfia eu fiquei aqui
procurando entender o que Deus estava vendo na igreja de Filadélfia. O que o Senhor, usando o apóstolo João, estava antevendo, estava precavendo a igreja do que estaria por vir. Mas quando eu vou observar dentro dos versículos, o Senhor já começa dizendo algo tremendo, algo que é uma bênção, uma providência, onde ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Ele conhece a vida da igreja. Ele conhece o que eles estavam passando. Louvado seja Deus, amados. Deus, ele sabe o que acontece na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida daquele parente seu, daquele familiar. Ele sabe. O homem pode não saber, mas Jesus, ele sabe. Louvado seja Deus. Ele sabe quem é sincero e quem não é sincero. Ele sabe quem está no centro da vontade dele e quem não está. E se eu não estou, que eu procure estar. Primeira palavra é para mim. Se a igreja não se encontra, procure estar no centro da vontade de Deus, meus irmãos, porque estamos no início das dores. Mateus 24, 8. Todas essas coisas são princípios de dores. Ramantará Sérbia. Estamos no início, nós temos observado tudo o que está acontecendo, igreja. Meu Deus, quantas coisas, quantas doenças. Agora estão culpando aí o macaco, coitado do macaco. Tem nada a ver com isso. Mas Deus sabe, não vou entrar nesse âmbito aqui. No momento não, louvado seja Deus. Deus sabe o que você passa, Deus sabe o que você vive, Deus sabe quem tem se levantado contra a sua vida, Deus sabe quem tem tentado tirar a sua vida, Deus sabe o que tem sido feito nas caladas, nas madrugadas, nas encruzilhadas, contra a sua vida, mas Ele é maior. A palavra diz: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ramanagasúbia. E o Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras. Ou seja, o Senhor dizendo que sabia o que a igreja estava fazendo, o que o líder da igreja estava fazendo. E quando Deus diz que Ele conhece o profundo, o oculto e o escondido. Ele conhece aquilo que eu sou diante das pessoas e aquilo que eu sou quando eu não estou diante das pessoas. É isso que Ele estava dizendo. E ele ainda vai mais além e diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando Ele determina, nada pode impedir o que Ele tem para ti. Primeira coisa, Ele conhecia as obras. Se Ele conhecia e colocou uma porta aberta, é porque as obras da igreja de Filadélfia estavam agradando ao Senhor. Porque o Senhor está aqui anunciando algo de bom para a igreja de Filadélfia. O Senhor não está exortando, o Senhor está anunciando algo que Ele estava determinando na igreja, quando Ele diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eis Filadélfia, eis ao anjo da igreja de Filadélfia, eu autorizo, é eu que estou assinando, é eu que determinei essa porta, foi eu que abri. Louvado seja Deus. E ele vai mais além e diz: ninguém pode fechar. Ou seja, a obra estava agradando ao Senhor. Como eu disse, uma das duas igrejas que não recebe repreensão é a igreja de Filadélfia. E nós observamos aqui o Senhor orientando que a porta que Ele abriu, ninguém ia fechar. Meu irmão, se você está no centro da vontade de Deus, se você está no centro da vontade do Senhor Jesus Cristo, presta atenção, o inimigo não vai parar aquilo que ele tem na sua vida. O inimigo não vai parar aquilo que ele determinou na sua vida. O inimigo pode até tentar. O inimigo pode até armar cilada, como foi na vida de Daniel. O inimigo tentou várias vezes. O inimigo armou, usou pessoas como acusadores para parar o ministério de Daniel. Até mesmo constituiu algo ali que o rei assinou
um edito para parar o ministério de Daniel. Qual era a sentença do rei? Que nos próximos 30 dias ninguém adorasse outro Deus, a não ser o Deus que o rei servia. Mas Daniel, quando ouve aquela sentença, Daniel, quando fica sabendo daquela sentença, do edito real, nada abalou a fé de Daniel, nada mudou naquilo que Daniel tinha, porque Daniel tinha certeza, Daniel tinha convicção do Deus a qual ele servia. Amados irmãos, nós temos que entender, nada pode abalar a nossa fé, não importa aquilo que você está vivendo, não importa a situação, porque Deus, ele sabia quem era Daniel, Deus estava vendo a retidão e sinceridade de Daniel, e quando a notícia chega no ouvido de Daniel, o que ele ia fazer? Ele foi para o seu quarto, diz a palavra, no Daniel 6:10 a seguir, que ele vai para o seu quarto fazer o que de costume ele fazia. Daniel tinha um hábito. Que hábito era esse, pastor? De orar a Deus. É um hábito, igreja, que nós temos que adquirir. É um hábito que nós temos que passar a ter. O que significa hábito, pastor? Hábito é uma maneira, é um costume, é uma rotina. Eu sei que tem pessoas que têm alguns tipos de hábito que não são bons. Tem algumas pessoas que têm algumas maneiras que não são boas. Mas nós temos que nos ater às maneiras boas. O que é um hábito ruim, pastor? O que é um hábito que não é bom? Um hábito que não é bom é falar da vida dos outros, é apontar o dedo para os outros. Presta atenção, quando eu aponto um dedo para você, tem 3 voltados para mim e 1 para cima, para Deus. Então, esse hábito nós temos que tirar da nossa vida, porque o Senhor não nos chamou para apontar, o Senhor não nos chamou para julgar, o Senhor nos chamou para ajudar. Alabadá, subiandai. Estender as mãos, igreja. A igreja do Senhor tem que funcionar como hospital, não como tribunal, porque já basta o inimigo e as pessoas que infelizmente não entendem o chamado de Deus na sua vida. Nós temos 2 grandes adversários. Você que me escuta, você que tem um chamado de Deus, preste atenção nisso. Nós temos 2 grandes adversários. Está bem aqui no que eu estou falando sobre a vida de Daniel. Primeiro, Satanás, que está 24 horas arquitetando, armando plano para nos parar, para nos matar, para nos envergonhar, para nos acusar. E segundo, as pessoas que dão lugar para o adversário, como as pessoas que deram lugar para o inimigo e foram usadas para tentar acusar Daniel. Mas aquele que está no centro da vontade de Deus, a qual não tem nenhuma acusação contra ele, não tem do que se envergonhar. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia vai dizer que o hábito de Daniel era orar. E por 3 vezes ele se colocava de joelho diante do Deus de Israel. Se você não tem o hábito de orar, procure a ter esse hábito, porque quem tem o hábito de orar tem o hábito de vencer. Quem não tem o hábito de orar não tem o hábito de vencer. Todos já conhecem a história. E Daniel vai orar, e as janelas ali da onde ele morava, do quarto, estavam abertas, e os algozes, os acusadores de plantão, estavam observando Daniel em oração, e imediatamente já foram: ó rei, aquele que veio de Israel, de Jerusalém, ele não ateve a sua palavra, ele não está seguindo. A Bíblia vai dizer que o rei manda chamar Daniel, mas só que o coração do rei temeu, porque ele não servia ao Deus de Daniel, mas ele conhecia, ele sabia do poder que esse Deus tinha. Louvado seja Deus. Arabá, Darassúbia. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Não precisa você dar testemunho da sua vida, deixa que a sua conduta vai falar por você. Paulo diz: a nossa vida é uma carta lida. Então deixa que as pessoas olhem para você e vejam a mão do Todo-Poderoso na sua vida. Ah, Deus grande, o Espírito Santo de Deus está falando com alguém nessa tarde. Eu sinto a presença do Senhor. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor diz que então o rei Dário pega Daniel e lança na cova, mas ele temeu, porque ele sabia do poder do Deus de Daniel. E a Bíblia vai dizer que ele sela aquilo ali com seu anel e não poderia voltar, não poderia revogar, mas naquela noite ele ficou ali em consagração. Pela manhã ele foi até ali
onde era a cova e clamou: Daniel, chamou Daniel. Ele sabia que Daniel poderia estar vivo. E Daniel diz: eis-me aqui, meu rei. Não tem nenhuma acusação contra mim. O Senhor mandou o anjo para fechar a boca dos leões. Alabadará, sube, andai. O Senhor vai mandar o anjo para fechar bocas de leões contra a sua vida. O Senhor vai mandar o anjo para apaziguar a tempestade contra a sua vida. Ramanto keneb andai. Deus conhece, eu conheço as tuas obras. Deus conhece. O homem não sabe o que você passa. O homem não vai na sua casa, é raro um ir na sua casa, perguntar o que você precisa, passar a saber o que você está passando, o que você necessita, mas estão nas esquinas, olhando como estavam ali, esperando o momento para olhar o que Daniel ia fazer. Para quê? Para acusar. Ninguém ia lá perguntar o que ele passava, o que ele estava precisando, mas para acusar estavam olhando ali. Mas ei, os olhos do Senhor estão sobre a terra, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Ramanagassub, andarás, decamandaiassé. O Espírito Santo de Deus está com as mãos sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas para que o milagre aconteça, para que o leão não tragasse, não devorasse Daniel, o que ele tinha que fazer? Presta atenção, mesmo tendo pouca força, guardou a palavra do Senhor. Daniel tinha isso no seu coração. Ele não guardava a palavra do homem. Ele não guardava aquilo que o homem mandava ele fazer. Ele guardava aquilo que Deus ordenava. Porque ainda que ele estava sujeito à lei do rei, a lei de Deus prevalece a rei. A lei do rei, a lei do homem, a lei de Deus prevalece. Porque Pedro diz: melhor é ouvir a Deus do que ouvir ao homem. Nós temos sim que obedecer à lei humana, até no momento que essa lei não confronta com a lei do Senhor, até que essa lei não vai contra a palavra de Deus, porque quando confrontar a palavra de Deus, aí tem algo errado. Aí eu não sou adepto, não posso compactuar. Ainda que as leis humanas querem nos obrigar a ir contra a palavra do Senhor, mas nós não podemos ir contra a lei de Deus, a palavra de Deus. Madará, subandar. E está um exemplo aí bem simples na vida de Daniel. Ele obedecia às ordens do rei do palácio, mas quando confrontou aquilo que ele acreditava, a sua fé, a lei do Senhor, a palavra do Eterno, ele não obedeceu mais ao homem. Ele preferiu entregar a sua vida à morte, mas acreditando no Deus de Israel, tendo pouca força. O que significa? Daniel não poderia ir contra o rei, mas ele não foi contra o rei. Ele obedeceu ali, indo como ovelha ao matadouro. Sabia que ia morrer, mas ele acreditava que estava fazendo o correto. Louvado seja Deus. E não negaste o meu nome. Daniel não negou. Ainda que vão me matar. Arabá, dará, sube, andai. Erquemande, comundai a Sérbia. Andarabá, dará, súbia. Ainda que vão me jogar na cova. Ainda que estão armando. Ainda que estão tentando. Mas, todavia, o meu Redentor vive, disse Jó. Decamandará, súbia. E Daniel conhecia o poder do Deus Todo-Poderoso, que é sobre todos os demais que se dizem deuses. Tá, Deus grande. Os deuses dos hebeus, dos jebuseus, dos heteus, os deuses do rei Dário, o Deus de Israel era e é e será maior do que todos esses aí. Porque a palavra diz, o Senhor diz: eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14,6. Foi Jesus quem disse. Louvado seja Deus. Ei, calabiaçou. O Espírito Santo de Deus está aqui. Amados, fique com essa palavra. O Senhor abre porta onde não tem porta. A porta que Deus abre, o homem não fecha. E a porta que Deus fecha, o homem não abre.
Quem dá a última sentença, a última palavra na sua vida é Jesus Cristo, não é o juiz, não é o advogado, não é o médico. É o Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos